O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, boa noite. As últimas semanas têm sido turbulentas na Bolsa, mas algumas ações têm oscilado ainda mais, as estatais. Com preços de combustíveis na altura, a Petrobras, por exemplo, sofreu com risco de interferência na sua política de preços. A tensão entre os poderes também respingou no Banco do Brasil. As ações caíram com os rumores de que o banco sairia da Febraban se a entidade fizesse parte do manifesto da Fiesp, que foi visto como crítico ao governo. Apesar do risco de ingerência que sempre ronda essas ações, as estatais são vistas como mais sólidas, suas receitas são mais previsíveis e existe uma ideia de que elas são inquebráveis, já que a chance de o governo quebrar é bem menor do que a de uma empresa privada. Mas com o cenário incerto na política, essas ações são oportunidades de compra na baixa? Ou, pelo contrário, o risco torna esses papéis menos atraentes? Para debater esse tema, temos dois convidados. Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero Investimentos, que é contra o investimento em estatais, e Flávio de Oliveira, sócio e diretor de renda variável da ZAL Investimentos, que vai defender as estatais. Está no ar o grande debate investimentos e o tema do episódio de hoje é: ações de estatais valem a pena? Meu muito obrigada e boa noite aos nossos dois convidados. Flávio, começando por você, em 30 segundos, por que você defende investir nas ações de estatais? Bem, de forma geral, a gente vê que as ações de estatais, elas pertencem a setores estratégicos da economia e tem uma série de benefícios por parte do governo que, de forma geral, acaba criando empecilhos para novos entrantes. A gente tem a possibilidade aí de aportes por parte do próprio governo, caso a empresa precise, e os preços que acabam ficando baixos até pelo risco de ingerência. Musa, sua vez agora, porque você é contra o investimento em estatais. Boa noite. Bom, eu acho que a gente tem que separar, antes de tudo, aqui dois pontos. Um é se você vai fazer especulação, e aí é simplesmente ganhar no curto prazo. Tanto faz a ação que você vai investir. Eu sou contra investimentos a longo prazo, porque são empresas que naturalmente têm muito mais ingerência do governo, muito mais indicação de cargo político. E eu sou defensor de uma escola de economia que vai além do liberal, onde a gente prega que principalmente a liberdade e a propriedade privada estão realmente acima de qualquer valor. Quando você tem esse tipo de ingerências dentro da empresa e na geração do seu valor, eu acho que isso se torna bastante não atrativo ao longo do tempo. Flávio, para a gente começar a situar sobre o que a gente está falando, queria que você desse alguns exemplos de quais são as empresas, as ações de estatais, e também queria saber se, com esse risco de ingerência que o Musa acabou de falar, se você não acha que essas ações ficam muito voláteis e se mesmo assim vale a pena o investimento. Bom, de forma geral, o que a gente mais vê, as pessoas operando e nós mesmos dando cobertura, Banco do Brasil e Petrobras, mas temos aí alguns outros cases interessantes. Temos o case da Eletrobras, que pode estar no processo de privatização, temos case da Sanepar, que também é outro ativo que a gente acaba acompanhando. E, sem dúvida, é inegável a volatilidade que esse tipo de ativo tem, só que esse tipo de volatilidade é que acaba deixando os preços bastante pressionados e acaba tornando uma oportunidade interessante em dois sentidos. Primeiro sentido, na questão dos dividendos, por serem empresas baratas. Segundo sentido, que em um eventual case de melhor gestão ou privatização, a gente pode ter ganhos aí exponenciais, mesmo no curto prazo, com esse tipo de ativo. Musa, um dos principais argumentos a favor das ações estatais é justamente que são ações que acabam ficando baratas por causa desse risco de interferência política. Então, tem muita gente que acha que elas são pechinchas. Desse ponto de vista, de que dá para ganhar dinheiro com essas ações comprando na baixa, você não acha que pode ser interessante investir nessas ações? Como eu falei no começo, se o objetivo do investidor é realmente buscar um ganho no curto prazo, sim. Se as ações estão baratas e o valuation dela permite, ou seja, o preço dela permite que você ganhe no curto prazo e é esse o seu objetivo, não tem problema. O que eu acho é que no longo prazo, mesmo uma ação que está muito barata, pode ficar mais. Como a gente vê muitas vezes empresas estatais tendo políticos indicados,
que a gente sabe que está longe de ser bons gestores, diferentes de CEOs de grandes empresas privadas, que fazem uma gestão muito mais técnica e competente, conseguem entregar resultado num prazo muito mais longo, de uma maneira muito mais sólida. Mesmo que algumas empresas estatais possam, em um determinado momento, gerar um fluxo de caixa, seja mais previsível ou não, eu acredito que no longo prazo, com essa gestão mais técnica, você tem um resultado muito maior no longo prazo. Flávio, eu queria trazer a discussão para o momento presente. A gente vive em meio a risco institucional, político, as eleições estão se aproximando. Esse não seria o pior momento para entrar nas ações estatais? Bem, isso daí, na verdade, é uma questão bem relativa, pois se os ativos, eles justamente estão passando por um momento de volatilidade e eles estão em valores baixos, em teoria seria esse o melhor momento para adquiri-los, né? Então, acredito que não, pode ser sim uma boa oportunidade, contanto que o investidor, ele entenda os riscos que ele está correndo ao comprar ações estatais, que são empresas que têm uma dinâmica de gestão diferente, assim como uma dinâmica de solidez diferente das empresas totalmente privadas. E o segundo ponto é que o investidor ele diversifique. Afinal de contas, eu acho interessante esse investimento em estatais, mas não é por isso, né, que eu vou ter todo o meu capital. É um pedaço do capital para esse tipo de risco, para esse tipo de ativo. Musa, um dos seus argumentos contrários às ações estatais está justamente no controle dessas empresas, mas quem defende essas ações fala que elas são mais sólidas justamente porque elas têm o governo por trás. O que você diz sobre isso? Eu acho justamente o contrário. A presença do governo por trás e a sua ingerência nas empresas faz com que a gente tenha resultados que muitas vezes devolvem tudo que a gente ganhou no curto prazo. A gente viu a Petrobras agora em fevereiro, a gente viu o que aconteceu com as empresas elétricas no último governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em que as ações simplesmente perderam bilhões em valor de mercado porque uma canetada ou uma ingerência da forma de conduzir essa empresa. Então eu acredito que quanto mais técnica você faz uma gestão da empresa, mais visando realmente o lucro e reinvestindo o lucro na empresa, mais chance você tem de ter um resultado bastante mais sólido no longo prazo. Flávio, queria falar com você agora sobre as oportunidades, setores e ações que você acha que são interessantes nesse momento, dentro dessa tua visão aí mais positiva sobre as estatais. Bom, na verdade, hoje as ações estatais elas estão a preços extremamente baixos. Se a gente for falar especificamente de ações estatais, gosto muito do Banco do Brasil, é um banco aí extremamente sólido, com uma carteira de créditos extremamente sólida, quase tudo uma parte significativa é crédito rural, a gente tem os consignados e tem tudo aí para se tornar um excelente pagador de dividendos e está negociando inclusive abaixo do valor patrimonial. Se a gente for para o mercado privado, ativos dolarizados de forma geral, parte de commodities, como o próprio minério e proteína animal, e a parte de seguros também, que pode se beneficiar da alta dos juros. Musa, queria passar para você, tem gente que fala que diante de toda a turbulência, que Petrobras, por exemplo, é uma ótima geradora de receitas, é a nossa grande petroleira. Você não acha que Petrobras, por exemplo, seria uma oportunidade nesse momento? E quais outros setores e ações que você vê que são favoráveis agora? Então, eu gosto muito do setor como um todo. O que eu não gosto é, de novo, para repetir, dessa ingerência que a gente tem. Tá? Eu acredito que esses setores onde mais estão presentes os governos, não é porque o setor privado não quer entrar, mas sim porque ele é extremamente regulado, que faz com que eles se tornem muito caros e muitas vezes impossíveis do setor privado entrar e atuar. Eu não tenho dúvida que se ele entrasse sem qualquer tipo de regulação, a gente consegue oferecer, quando eu falo setor privado, oferecer produtos e serviços melhores a um preço muito mais competitivo, se não houvéssemos qualquer tipo de interferência que torne esses produtos caros. Então, eu gosto sim do setor, eu gosto do setor de varejo, eu gosto do setor de saúde, mas também são setores que são altamente regulados. Mas para falar, eu gosto muito principalmente desse setor de saúde e de petróleo mesmo, até que a gente já viu algumas subsidiárias da Petrobras sendo privatizada e, claro, quando a gente vê as ações que a gente sabe que serão privatizadas, a gente vê uma explosão no preço delas normalmente. Flávio, para fechar aqui nosso debate, seja estatal ou não, como escolher bem as ações? Bem, eu acho que no final do dia o investidor ele precisa conhecer o seu perfil como investidor, saber que tipo de risco ele pode ou não tomar, fazer uma boa diversificação
E tenha em mente que tudo é uma questão de preço. A melhor ação não vai custar o infinito e dificilmente a pior ação vai custar zero. Então, se a gente tem uma boa oportunidade a preços baixos, seja estatal ou não, e o investidor está com uma alocação de acordo com o seu perfil, essa é a oportunidade ideal para ele. Musa, só para fechar rapidamente, queria que você voltasse na questão da Petrobras, se vale a pena ou não, o que você acha, porque você me deixou assim, uma resposta mais direta na última, e tua dica também para quem está começando a investir em ações. Se você olhar o múltiplo da Petrobras, ou seja, se ela está barata ou cara, como o Flávio muito bem falou aqui, eu acho que sim, que ela está barata. O ponto é, você está preparado do dia para a noite a receber qualquer interferência política que pode derrubar o preço das ações em 20%, como aconteceu no mês de fevereiro? Isso é muito pessoal. Também, como o Flávio falou, é o perfil de cada um. Mas para saber se ela realmente está barata ou cara, são dados mais técnicos. Então, eu realmente recomendo que você procure alguém que entenda sobre isso e se adapte ao seu perfil. Seja ela estatal ou não, o importante é que você se sinta confortável com os seus investimentos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais aos nossos dois convidados, Bruno Musa, Flávio de Oliveira, e principalmente a você que nos acompanhou. Depois do nosso debate, quero saber qual vai ser a sua escolha. Você vai investir em ações estatais? Vai correr o risco? Este é o grande debate em investimentos da CNN Brasil. E a gente volta na próxima semana. Até lá! O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Tem o lado conservador, o arrojado, o lado moderado. Tem quem não abre mão da renda fixa. Quem prefere o risco e quem procura um pouco de cada. Tem o lado de quem pensa no agora e de quem foca no longo prazo. Independente do seu lado, uma coisa não muda: quem está sempre ao seu lado. Santander Investimentos, para todos os pontos de vista.